Olá, gente querida! Hoje é 13 de janeiro, quinta-feira da primeira semana do tempo comum. Nós estamos lendo o capítulo 1 do Evangelho de Marcos e hoje encontramos a cena da cura do leproso. Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora, em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, eu gostaria nessa breve meditação refletir com vocês sobretudo sobre o último ponto. Jesus que fica em lugares desertos, afastados e não podia entrar publicamente nas cidades. Chegarei a esse ponto. Um leproso, para compreendermos qual é a situação religiosa, jurídica, cultural de um leproso em Israel, precisamos conhecer o sistema de pureza legal que está lá no livro do Levítico, especialmente o capítulo 13. Ora, um leproso, vocês podem encontrar no versículo 35, Levítico 13, 35. Um leproso está impuro, impossibilitado de ter convívio social, inclusive com a família. Ele deve ter os cabelos desgrenhados, a barba descoberta. Ele deve gritar de longe: impuro, impuro, não aproximar-se de ninguém. Era essa a situação do leproso do ponto de vista do sistema da pureza legal de Israel. Esse leproso do evangelho de hoje é bastante diferente. Ele chegou perto de Jesus. Por que será que este homem teve coragem de chegar perto de Jesus? Porque sabia que Jesus não iria jogá-lo fora, que Jesus iria acolhê-lo, que Jesus iria atendê-lo. De joelhos ele suplicou: Se queres, tu tens o poder de curar-me. Ele já sabe que Jesus tem o poder de curá-lo. Por isso ele confia, por isso ele se aproxima, por isso ele se prostra de joelhos diante de Jesus. A resposta de Jesus, a sua atitude, é perfeitamente coerente com aquilo que o leproso espera e até muito mais. A atitude de Jesus é de compaixão. Jesus se compadece, ele padece com aquele homem, sofre com ele. É capaz de empatia, de solidariedade, de ter os mesmos sentimentos. Jesus estende a mão e toca nele. Aquele que é plenamente puro é capaz de purificar aquele que está impuro, segundo as regras oficiais do judaísmo. Jesus estende a mão e toca nele. Ao invés de Jesus ficar impuro, o contrário,
Jesus transmite pureza e sanação. O homem fica completamente sadio, sanado da sua doença, purificado. E Jesus responde com clareza: eu quero curá-lo, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Agora vem a parte sobre a qual eu gostaria de dizer uma palavra. Alguns rabinos, eles refletiram não sobre Jesus curando o leproso, mas sobre a cura de um leproso na tradição bíblica, na tradição rabínica. O bonito é que o taumaturgo assume a doença daquele homem. Jesus o cura, exige dele o silêncio, o chamado segredo messiânico do Evangelho de Marcos. Não vamos aqui tratar sobre ele. Jesus pede que o homem vá ao sacerdote, ofereça o sacrifício para comprovar a cura, porque o sacerdote é ele que deveria dar não somente o diagnóstico, mas também a comprovação da cura. E qual é a consequência? O homem não fica quieto, ele divulga muito aquilo que Jesus fez por ele. A conclusão do texto é: Jesus não podia mais entrar nas cidades e permanecia em lugares desertos, afastado. Como que, de algum modo, é como se Jesus tivesse assumido sobre si a lepra daquele homem. E de fato é isso que acontece. No nível teológico mais profundo, Jesus assumiu sobre os seus ombros as dores da humanidade, as feridas, as enfermidades, os sofrimentos, os pecados. Jesus assume sobre si mesmo as dores e pecados da humanidade. O homem foi purificado e agora ele está livre para conviver socialmente com sua família, com todos, para ir à sinagoga, para ir ao templo, andar para cá e para lá. Jesus, que o cura, é ele, Jesus, como que ele fica, de certo modo, leproso, entre aspas. Tanto que agora é Jesus quem não pode mais entrar publicamente nas cidades e ele se refugia em lugares desertos. É bonito como Jesus vai assumindo a nossa condição, a nossa situação, o nosso sofrimento, por essa atitude linda de compaixão. Jesus acolhe, não espanta, não afasta, não discrimina, não faz acepção. O homem chega perto dele, o homem cai diante dele de joelhos. Jesus o acolhe com compaixão, sua atitude é esta. Jesus estende a mão, Jesus toca aquele homem transmitindo pureza. E depois ele mesmo, Jesus, de certo modo, é quem fica como que na condição de leproso, afastado e distante de todos. Que texto tão belo, meus irmãos. Que texto tão belo, minhas irmãs. Permitamos que Jesus cure a nossa lepra, sabendo que para isso ele assume sobre os seus ombros as dores, os sofrimentos, os pecados da humanidade. Entreguemos a nossa existência nas mãos de Cristo, para que Ele nos purifique. E aprendamos com este homem que era leproso, aprendamos a orar. É uma das orações mais bonitas da Bíblia, despretensiosa. O homem diz simplesmente: se queres, tu tens o poder. Aquele homem confia, porque ele sabe que Jesus pode e Jesus quer. Um grande abraço para você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.